E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo importante para todos nós. Estamos recebendo mais uma vez aqui em nosso estúdio a Alessandra Vieira, terapeuta. Olha, muito obrigada por retornar aqui ao Elga e Você. Prazer é meu poder compartilhar mais uma vez aqui com você. Olha, e nós ficamos muito felizes porque os temas que sempre podemos conversar e trazer conhecimentos e fazer provocações aos nossos telespectadores são sempre muito pertinentes com você, Alessandra. Acho que o que a gente precisa nesse momento, mais do que nunca, é exatamente isso, provocação, né? Provocar reflexão. Verdade. Às vezes a gente passa pela vida que quando você não tem algo que te toca, você não para perceber, né? Nossa, se olhar, isso é tão poderoso. A gente acaba entrando num automatismo, né? Aquele deixa a vida me levar e vai indo e... Vida leva. Até que chega algum momento que você sente que alguma coisa não está bem. Sim. E aí tem que dar uma parada e ver o que está acontecendo. Com certeza. Às vezes uma provocaçãozinha daqui e uma dali já ajuda a pessoa a ir vendo um caminho, uma luz. Verdade. Hoje o nosso tema é sensacional, tenho certeza que os telespectadores vão amar. Amor próprio. Nossa, nada substitui o amor próprio. Eu acho que tudo parte daí. E a autoestima, eles estão interligados, né? Sim. Não tem muito como falar de amor próprio sem falar de autoestima e vice-versa, né? É uma linha muito tênue que divide os dois e, na verdade, para mim, isso nem se divide. Eu acho que é uma coisa só. Sabe? Uma coisa vai levando a outra. O que acontece é que a gente confunde muito a autoestima com vaidade. E, na verdade, são coisas separadas. Vaidade e autoestima que são coisas diferentes. Sim. Autoestima e amor próprio, eles são muito como se fossem assim, andassem lado a lado, sabe? Entendi. É algo que todo mundo deve ter, né? Já a vaidade, né, é algo que prejudica. Não necessariamente, eu acredito que o excesso, diríamos assim. Isso. Temos que ser vaidosos. Precisa também, mas na medida certa. Exato. Exato. Alessandra, você é terapeuta, né? Então recebe muitas pessoas que vão até você em busca desse direcionamento. E eu acredito que a conversa sobre amor próprio e autoestima sempre está presente. Porque a partir do momento que você sente algo, que está faltando algo em sua vida, geralmente está faltando esse olhar para você. É verdade ou é um pouco diferente? Assim, na maior parte das vezes o que leva a pessoa a buscar ajuda é relacionamento. 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 Relacionamentos em geral. Em geral. Na maior parte, relacionamento amoroso, mas de uma forma geral, o mundo. Familiar e tal. Sim. Mas o que acontece? Quando a gente começa a investigar, né, aquela questão ali de uma maneira mais profunda, a gente acaba indo parar no amor próprio e na autoestima. Então, assim, é como se a dificuldade no relacionamento ele fosse um sintoma. Porque eu tenho dificuldade de me relacionar com o outro, eu atraio relacionamentos tóxicos, abusivos, depreciativos. E por quê? Por que eu atraio isso para a minha vida? E aí, quando a gente vai investigando, a gente percebe, na grande maioria das vezes, que é um problema de amor próprio e de autoestima baixa, de falta de amor próprio e autoestima baixa. Alessandra, você falando dessa forma, eu fico aqui, né, pensando no dia a dia, na rotina, nas pessoas que me rodeiam, na experiência de vida que eu tenho e que muitos também podem estar fazendo essa reflexão. Então, o primeiro relacionamento que nós temos que prestar atenção é com nós mesmos. Com certeza, isso é fundamental. O que acontece é que a gente vai formando a nossa autoestima desde o início da nossa vida, a partir de tudo que a gente ouve no contexto social, na nossa família, na escola. Então, você vai formando a sua autoestima baseada no julgamento do outro, Entendi. Baseado naqueles conceitos que você absorve. E aí você cresce com aquelas verdades consolidadas. E aí quando você vai para um relacionamento, na maior parte das vezes, a autoestima e o amor próprio eles estão baseados nisso, que na verdade é uma máscara. E aí vem a dificuldade de relacionamento. E aí você precisa entender o que está acontecendo. E aí quando você vai investigar, você vai percebendo, quando você se observa, você percebe que você não nutriu uma autoestima verdadeira, né? Por quê? Por que eu penso assim? Por que eu sinto assim? Por que eu ajo assim?
né? Um sintoma de que a pessoa está com uma autoestima baixa é o excesso de autocrítica, Sim. de julgamento, de cobrança, né? E falta de confiança falta também, de confiança não é verdade, também. em si. Sim. No seu julgamento também, as pessoas são carentes disso. Sim. E aí o que a gente recomenda? A gente recomenda que a pessoa ela comece a passar por um processo de autoobservação, de reconhecimento, né? De questionar exatamente aquilo. A gente provoca o questionamento de tudo isso que ela adotou como uma verdade absoluta para a vida dela. E aí, a partir do momento em que ela começa a se auto-observar, ou sozinha, ou com o suporte de um profissional, ela começa a perceber que, às vezes, muitas ideias e muitos padrões que ela adotou na vida dela não são da essência dela. Ai, que maravilha, não que poderoso, são aquilo que ela realmente gosta. Em Alessandra, eu acredito que, levando o foco para esse ponto que você colocou, às vezes as pessoas replicam verdades e comportamentos que não são elas, Exato. mas que elas aprenderam aquilo. E ela, às vezes, será que a pessoa não para assim e fala, nossa, o que eu estou fazendo? Não é verdade? Então ela aprendeu isso lá atrás e aquilo vem com ela e a pessoa fica refém disso. Isso, fica refém. Um exemplo, cabelo branco. Homem usa cabelo branco, maravilhoso, normal. Lindo. Mulher, quando aparece o cabelo branco, tá velha. E aí criou um consciente coletivo de que a mulher tá com cabelo branco é porque tá velha. E não necessariamente. Eu comecei a ter cabelo branco, eu tinha 20 anos de idade. Sim, tem muitas amigas que falam, meu Deus, com 20 e poucos já tava lá com cabelo branco e cada ser humano é diferente. E se a pessoa tá naquela fase de basear a autoestima dela nesse julgamento externo, ela vai ficar refém de um processo de ir a salão, de pintar o cabelo, de ficar escrava de todo um sistema por conta desse julgamento externo. Então, mas a questão é o seguinte, vamos exemplificar o cabelo branco. Eu acredito o seguinte, se a pessoa aceita, maravilhoso, isso aí é ótimo, ela está bem com ela mesma, ela gosta, mas se a pessoa não aceita e se sente melhor, tudo bem também. Sim, exato. Não é verdade? O que acontece? Não existe certo e errado. Sim. Procedimentos estéticos, nada disso tem certo e errado. O que tem é que a pessoa tem que se investigar para entender se ela está buscando aquilo é por ela mesma. Isso, ou se é pelo condicionamento externo. Isso, se a questão de todo mundo colocar que mulher velha que tem cabelo branco e aí ela, por mais que ela não queira, ela tem que pintar. Exato. Aquilo é algo que atinge ela. Exato. Mas se ela não faz essa investigação, o que acontece? Ela vai pintar o cabelo e aí depois vai aparecer outra coisa, e vai aparecer outra coisa, e vai aparecer outra coisa, sabe? E aí vamos para a área da capacitação. Ela vai fazer uma faculdade, depois ela vai fazer uma pós, depois ela vai fazer não sei o quê, e ela nunca vai se sentir segura, nunca vai se sentir preparada, nunca vai se sentir boa o bastante, porque está nessa camada mais superficial, entende? Entendi. Então, quando ela tem esse estágio de que está faltando alguma coisa, de que tem um vazio que não preenche, aí é que a gente entende que tem um desequilíbrio. Agora, quando a pessoa se permitir uma investigação, e para ela tá ok, ela não gosta e pronto, beleza. Se é confortável para ela, se dentro dela aquilo faz sentido, então não tem certo e errado. E se para ela tá confortável fazer um procedimento estético, se para ela tá confortável ter 30 formações e realmente aquilo vem de dentro dela, ok. Perfeito. Não tem certo e errado, não tem padrão. Mas se aquilo incomoda, se aquilo não preenche, como você falou, você está aí numa caminhada buscando e sempre está faltando algo, sempre existe o vazio, sempre existe essa angústia, Exato. Não é verdade? Que você está aí convivendo diariamente e que desencadeia outros problemas, outras questões que geram perturbação no seu dia a dia e conflitos em relacionamento e várias coisas, é um problema. Isso. O que fazer, Alessandra? Mas calma! Vamos guardar para o próximo bloco. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. E antes do intervalo, tem recadinho. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Prime Eventos no Shopping Estação, onde vocês encontram os melhores eventos dessa cidade e já tem aquele atendimento com respeito que você merece. Prime Eventos fica ali no Shopping Estação. Dê uma olhadinha.
Estamos de volta hoje recebendo mais uma vez a terapeuta Alessandra Vieira, que está aí, olha, fazendo provocações, trazendo informação. E são questões que, nossa, quando você supera, né, Alessandra, é uma libertação tão grande, é uma leveza na vida, é um olhar diferente para a vida. Você fala, nossa, a vida é bela, nós estamos aqui com uma oportunidade todo dia, ser grato também é algo que faz diferença. Olhar para você, né, e falar, nossa, eu me amo e eu me respeito. Eu acho que o respeito também é algo que está ali, não é verdade? Sim. O respeito, ele faz parte do processo de amor próprio, né? Porque Sim. É você respeitar a sua história. A sua história é o que formou o que você é hoje. E se você não respeita tudo que veio antes, não tem como você estar em paz e ter autoestima, ter amor próprio. Então, é um processo. É um processo. Olha o tanto que isso é importante, né? E às vezes as pessoas, elas não prestam atenção. Às vezes você se desrespeita em algum momento. E cada vez mais, lógico que existe, cada ser humano é diferente e cada questão de crença, e cada questão de conhecimento, o momento que você está na vida, às vezes você se questiona muito, você fala, nossa, será que eu tinha que aceitar aquela situação? Você me entende, sabe? Às vezes você vai brigar com o mundo, né? Porque cada um pensa de uma forma e reage de uma forma e de repente, para você se relacionar bem, você tem que ser humilde, entender certas situações. Mas assim, existe um respeito com você mesmo que você não pode feri-lo, sabe? Senão você fere uma vez, fere outro e aquilo vai virando uma bola de neve e de repente você não entende o que está acontecendo, mas são pequenos detalhes. É saber colocar os próprios limites, né? Sim. Para que você tenha integridade, você precisa conhecer os seus limites. O que é inegociável para mim? Ai, que perfeito. O que é fundamental para que eu esteja bem, para que eu esteja íntegra com a minha verdade? E aí quando você tem consciência disso, porque às vezes a gente não tem, quando você tem consciência disso, aí fica mais fácil para você colocar esses limites e você defender esses limites, né? Para que o outro não invada o teu espaço, para que você não esteja sempre só no papel só de ceder. Porque quando você só cede, você se esvazia também. Sim. Porque você vai perdendo a sua essência, né? Você deixa de defender aquilo que você acredita. Olha, Alessandra, nós finalizamos o bloco anterior, eu perguntei para você o que fazer no final, né? Acho que você já falou duas coisas, não é verdade? A gente nem entrou, mas é o respeito e entender os seus limites. Pode falar. Assim, eu acho que o principal, o primordial é a observação, é a reflexão. É só a partir do questionamento é que você consegue ir para um ponto de respeito, ir para um ponto de respeitar o seu limite, porque se você se permite manter esse automatismo, você não vai ter respeito com você, sabe? É muito comum acontecer uma vez e aí aquilo vai numa crescente e você vai no automatismo. Então, o principal é entender que autoconhecimento é um processo e de que você precisa estar sempre se observando. E se observar não é se julgar, é se observar como se você fosse uma pessoa de fora que está observando tudo o que acontece em você. Que a partir do momento que você vai observando, você vai identificando o que é o seu limite. Sim, é autoconhecimento, como você falou, né? É muito importante, é importante falar sobre isso. Porque as pessoas, às vezes, o dia a dia, a vida em si, né, o tantos afazeres. Hoje, cada vez que nós vamos ficando mais velhos, mais experientes, né? Velho, eu não gosto dessa palavra. Cada vez que nós vamos ganhando mais experiência, você vê que o tempo ele passa rápido. Não é verdade? Sim. Porque, lógico, a gente está com a mente ocupada com muitas coisas e você vive a vida num automatismo, como você falou. Então, você ter essa chamada para, opa, o que está acontecendo comigo? Eu me conheço, muita gente não se conhece, não se olha, não se percebe. E eu acredito que vai desencadeando outros problemas decorrente disso. Se você tem essa consciência, se você tem esse chamado, você para em algum momento da sua vida e fala, nossa, eu estou vivendo a vida sem saber quem eu sou. É um ponto de partida. Sim, é muito comum que as pessoas cheguem para a gente dentro de uma terapia complementar, ou mesmo dos terapeutas mais tradicionais, os psicólogos, os psicanalistas, com as pessoas com essas indagações
E assim, autoconhecimento não se ensina. É um processo que é único, é individual. Mas o que acontece é um suporte, né? É como se você pudesse acender ali uma lanterna para iluminar um caminho para que ela possa trilhar. E ela entender que tem alguém ali que está disposto para te dar a mão e te dar um suporte. Mas é um caminho que você vai fazer sozinho. Alessandra, então você, por exemplo, como terapeuta, como uma pessoa que tem essa experiência, tem o conhecimento, tem a técnica, né? Você direciona a pessoa a se descobrir, a ter esse autoconhecimento por ela própria. Exato. A gente vai adotando algumas abordagens para que a pessoa possa olhar a vida dela por uma outra perspectiva. Porque a tendência, quando você chega olhando pelo ponto de dor. Você chega olhando pela sua perspectiva, a maneira como você é a vítima, como você é afetada. Então, o que a gente busca é mostrar uma outra perspectiva. Como se a gente pudesse colocar aquela pessoa num banquinho mais alto para que ela pudesse olhar a vida dela como um todo. E aí existem várias abordagens que a gente adota para isso. Mas é muito importante quando a pessoa consegue fazer isso, sabe? Sair do ponto em que ela está e ver de uma maneira mais ampla, que é isso que vai enriquecer e vai trazer força para ela lidar com aquilo de uma maneira diferente. E quando nós te escutamos, né, falar, Alessandra Vieira falando, olhar de uma outra perspectiva, você só fala, nunca jamais vou conseguir fazer isso, né? É muito difícil se olhar, mas não é. Quando você começa a ter, buscar ferramentas, isso se torna mais fácil, todo mundo é capaz de fazer isso. Sim, sim. Existem exercícios da PNL, da constelação, do Theta Healing, de diversas técnicas que elas ajudam nesse processo de você poder ver a situação de uma maneira mais ampla e que qualquer um consegue ali dentro daquela abordagem, né, se estiver realmente disposto, consegue fazer o processo. E assim, o ganho de consciência é o que traz a transformação. As pessoas assim que te procuram conseguem desenvolver esse amor próprio, conseguem ter esse autoconhecimento? Olha, a gente tem ótimos resultados, tanto no fato da pessoa desenvolver o amor próprio, como desenvolver a consciência exatamente desse papel, de saindo do papel da vítima, de sair do papel passivo, sabe? De encontrar fora o culpado para aquilo que ela está vivenciando. Que isso é muito importante. Enquanto a pessoa está nesse papel de encontrar fora o culpado, ela, na verdade, ela não está reconhecendo a força que ela tem. Então, também é uma falta de amor próprio. E são coisas que elas vão se alimentando, sabe? Para que a pessoa possa se desenvolver. Em Alessandra, você falou de achar culpado. É um traço da humanidade. A grande maioria das pessoas, sempre, qualquer situação, ela quer não assumir aquela responsabilidade. Alguém tem uma culpa, mas não ela. Sabe? Sim. Isso é algo pontual de muitas pessoas, mas você precisa, eu acredito que seja um dos pilares que você precisa superar na sua vida. A partir do momento que você assume as suas responsabilidades, porque nós somos responsáveis sobre tudo. Tudo. Se acontecer uma coisa boa na sua vida, nossa, Alessandra, olha que maravilhosa, olha, a responsabilidade é sua, o mérito é seu. Se a Alessandra não está bem, a responsabilidade é sua também. É por sua culpa, não é verdade isso? Só que as pessoas se afastam disso como se fosse uma proteção, mas isso é o contrário. Aí que elas estão se desprotegendo. Então a responsabilidade com os seus atos e com você é algo assim extremamente importante. Você tem que tomar posse disso, não é verdade? Eu acho que é um bom caminho para a gente assim mostrar para as pessoas, chamar a atenção das pessoas. Eu acho que uma coisa que pode ajudar muito nisso é ver que cada dificuldade, cada desafio, cada problema que a gente enfrenta, cada erro, a gente pode encarar isso como um aprendizado. Porque a partir do momento que você olha para tudo isso que acontece, ao invés de você perder tempo encontrando o culpado, você olhar para aquilo, buscando qual é o aprendizado que aquilo te traz, aquilo deixou de ser um problema, porque aquilo te fortalece, aquilo te enriquece e te engrandece. Então, a vida fica mais fácil. Não é que vão deixar de acontecer os desafios, mas fica mais fácil, porque é como se tudo fosse uma vitamina para você. É como se tudo te levasse para o próximo nível. E aí que a gente se desenvolve de verdade. Sim, a gente troca a lente, né? Olha por uma outra perspectiva aquela situação. Tudo traz um ensinamento, uma lição, não é verdade, Alessandra? Tudo traz. Dentro das terapias, às vezes a pessoa ela chega com um ponto de dor muito
muito profundo e ela só está olhando para aquela dor. E quanto mais ela olha para a dor, mais dói. E quando a gente consegue mostrar para ela o presente que ela está perdendo pelo aprendizado que ela não está colhendo, e ela olha e ela fala, é mesmo. Ai, meu Deus, Nossa, como eu vivi a vida. Aí, ela, quando você vê, ela está com um sorriso daqui a aqui e transforma assim aquilo ali. E aquilo traz uma força para ela, para que quando ela volte para o dia a dia dela, ela pare de olhar para o ponto de dor e olhe para aquele aprendizado. Entende? Com então, certeza. isso é o que a gente chama de ressignificar uma situação. No dia a dia, ela, em vez de continuar olhando para a dor, ela agora tem o aprendizado, a força do aprendizado. Senão ela vai cair naquela mesma situação lá na frente. E nós estamos aqui para evoluir, ganhar conhecimento. Essa é a beleza da vida, não é verdade? Sim, com certeza. O ser humano, ele é coletivo e a nossa tendência é o desenvolvimento sempre, né? Então a gente tem que realmente buscar em cada situação esse aprendizado, porque faz parte da nossa natureza. Sim. Senão a humanidade não estaria aqui hoje no avanço que tem. Sim. Se a gente não estivesse sempre buscando o aprendizado, se a gente parasse no erro. Mas eu acredito que hoje nós temos um movimento mais favorável para o autoconhecimento, né? As pessoas estão buscando. Sim, com certeza. Eu acho que a democratização da informação com a internet, com as redes sociais, facilitou muito nesse sentido. Assim, ampliou os horizontes e às vezes pessoas estão cada vez discutindo mais sobre esses temas, sabe? Sobre a expansão da consciência, né? Sobre o autoconhecimento, que até um tempo atrás era muito desmerecido, né? E as pessoas falavam, essa conversinha de autoajuda. Mas isso antes é a autoajuda era mal vista, né? É. Você fala, isso é coisinha de autoajuda. É. Né? É verdade. Coisa assim, tipo, como se fosse coisa para fracos. É. Ou algo que a gente não tivesse que ter esse olhar. Isso. Né? Isso é precioso demais. Nós estamos aqui para isso. E hoje em dia a gente já vê tese de doutorado sobre a vulnerabilidade. Olha só. Sobre a força que você tem quando você acessa a sua vulnerabilidade. Então, assim, é exatamente... Já tô super interessada nesse tema. É mudar paradigma, né? Sim. É mudar completamente as crenças. Então, assim, eu acredito que a gente está entrando numa era de um crescimento e de um desenvolvimento que é realmente muito mais sólido, porque vem com esse conhecimento que a gente deixa de estar tão focado fora e começa a focar na nossa essência, e aí é quando ele é realmente sólido. Maravilhoso, eu adorei o nosso bate-papo, Alessandra. Olha aí, tão pertinente, porque estamos aí partindo para mais uma virada, né? Entrando mais um ano novo, que já tem toda essa essência, esse sentimento de novas oportunidades. Então, a gente nutrir esse tipo de sentimento e informação na vida das pessoas é importante para esse tempo, é importante fazer essa provocação para as pessoas quererem se olhar, ter amor próprio, entender que isso é mágico e a gente precisa nutrir dentro da gente. Sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E desejo que cada um possa buscar o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento, porque é um caminho que só tem começo, não tem fim, mas é muito prazeroso e vale realmente a pena. Com certeza. Alessandra, não demora muito para voltar aqui, não. Acho que já tem mais de ano, viu, Acho que você tem. veio aqui, voltou agora, e você falou de um tema que eu já estou extremamente interessada, sobre a questão da vulnerabilidade. Eu acho assim que é algo novo, né? Mas é algo que vale a pena essa reflexão, assim, eu acredito que é transformador. Sim, com certeza. Vamos marcar? Vamos sim. Muito obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, já deixa a sua mensagem, ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.